Eu só vou trabalhar de segunda a sexta, eu não vou trabalhar final de semana. Às vezes, junto com a especialidade que você escolhe, vem um pacote de responsabilidades. E é justamente esse pacote de responsabilidades que a gente quer trazer aqui para você justamente ponderar e não. E só para deixar claro, fazer um disclaimer aqui, né? O que a gente vai falar aqui não é determinístico, Não é né? determinístico. A gente vai falar baseado muito no passado, né? A gente vai olhar assim, a gente olha retrospectivamente e vai ver, ó, o que a gente observou das pessoas que a maioria das pessoas que estão nessas áreas é isso. E cabe a você Quer ver? Eu vou dar uma. fazer a sua rotina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Casts. E o título a gente não sabe ainda, porque a gente só define o título depois que a gente grava, mas hoje a gente vai falar sobre o preço das especialidades, né? Tem uma aba, quem tiver interesse, pode entrar lá no nosso Instagram, tem uma aba no nosso destaques que fala assim, os pontos positivos e os pontos negativos, né, de cada especialidade. Eu acho que é interessante se a especialidade que você pretende ou que você gosta não for comentada aqui pela gente, você não viu aqui, e você tem interesse em saber quais são pontos positivos e pontos negativos, você pode acessar essa aba, mas eu recomendo fortemente que você converse com pessoas da área, né? O único jeito Conviva de você... um pouco E na conviva. Acho que ir para a prática acho que é o principal ponto, E né? além de conversar, uma coisa que eu sugiro muito é você observar, né? Porque dificilmente a pessoa ela gosta de falar do que é ruim da sua vida, né? Se eu te perguntar, você não gosta, não é uma coisa agradável de você falar. Então observe os padrões, né? Observe assim, eu quero, sei lá, eu quero ser um infectologista, eu quero ser um patologista. Lógico, você vai conversar com a pessoa, você vai conversar com pessoas da especialidade de fora, mas observe como que é a vida das pessoas com 5 anos, procure ver como é que é com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, como que é mais ou menos a rotina dessa especialidade, como que é a vida das pessoas fora da especialidade. Quer ver? Eu já vou puxar um assunto polêmico aqui, que tem lá nas caixinhas, eu sei que o Lucas se coça para falar também. Às vezes a gente fica com o dedo, aqui no Sétimo Cast é preto no branco, tudo baseado na nossa voz da nossa cabeça. Muitas mulheres perguntam sobre neurocirurgia. Por quê? Porque quando a gente começou a formar, tem 2 neurocirurgiões, eu tinha lá o blog do Neurocirurgia SP, então tem muita gente interessada em neurocirurgia, né? Tanto homens quanto mulheres. E eu percebo que existe uma dor dos dois, tanto de homens e mulheres, quanto assim, será que essa profissão vai me dar tempo? Será que essa profissão vai dar tempo de eu estar com minha família, né? E aí exatamente entra o que o Lucas falou. Observe as pessoas que estão nessa profissão, né? Porque tem de todos os jeitos. Então tem várias mulheres que perguntam assim, Danilo, eu quero ser mulher, quero criar meus filhos e quero ser neurocirurgiã. Aí às vezes eu dou um exemplo da Diana, que tem filhos, que cria os filhos dela muito bem, posta lá. Mas será que todas conseguem balancear bem a vida profissional e pessoal como a Diana? E é isso que o Lucas está fazendo o convite para você observar, E né? tem uma outra coisa que a pessoa fala o seguinte, não, eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser cirurgião vascular, ou eu quero ser intervencionista, radiologista, mas eu não vou ser que nem as pessoas disso daí. Não, eu não quero trabalhar de segunda a domingo, porque o dinheiro não é o mais importante para mim, né? E o que a gente quer trazer aqui é que muitas vezes você não tem essa opção. Muitas vezes você não consegue dizer eu só vou trabalhar de segunda a sexta, eu não vou trabalhar final de semana. Às vezes, junto com a especialidade que você escolhe, vem um pacote de responsabilidades. E é justamente esse pacote de responsabilidades que a gente quer trazer aqui para você justamente ponderar e não. E só para deixar claro, fazer um disclaimer aqui, né? O que a gente vai falar aqui não é determinístico, Não é né? determinístico. A gente vai falar baseado muito no passado, né? A gente vai olhar assim, a gente olha retrospectivamente e vai ver, ó, o que a gente observou das pessoas a maioria das pessoas que estão nessas áreas é isso. E cabe a você Quer ver? Eu vou dar uma... fazer a sua rotina do jeito que você Vou quer dar um que seja exemplo, ó. feita. Davi, ele tá fazendo rádio intervenção e ele quer voltar para Salvador. Ele sabe que quando ele voltar para Salvador, ele vai ter que comer o pão que o diabo amassou, velho, porque é uma especialidade que você tem que estar de prontidão, você tem que estar de sobreaviso. O AVC surge a qualquer hora. E é uma especialidade que já tem uns caras que são os chefes de serviço lá, né? São os donos das portas dos hospitais. Ele vai ter que começar por baixo, ele vai pegar os piores horários, ele vai ter que estar de sobreaviso sábado, domingo. Ele vai ter que estar de Natal e prontidão. Ano Novo. Natal e Ano Novo. Ele sabe isso, é um preço a pagar. Fala aí, Davi, um pouco sobre isso aí. Acho que não só, antes de Davi falar, não só o fato dele vai estar de sobreaviso sábado, domingo, muitas vezes ele não vai conseguir trabalhar 100% com a neurointervenção. Sim.
né? Então vai ter que dar plantão para sustentar a casa, botar comida em casa, o mínimo necessário. Até ele fazer a até carreira você que ele começar deseja, a né? organizar a sua vida, exatamente. Então não é. Não necessariamente na hora que você começa, não necessariamente não, a maioria das vezes, né? Você não começa no mercado de trabalho já na vida Fazendo só que o que você você viu e que você sonhou ter. Que foi isso que era seu objetivo, né? Exato. Mas acho que é isso. Cada especialidade vai ter esse, como o Lucas falou, pacote de responsabilidades, pacote de deveres que vai vir com ela. Para algumas especialidades vai ser, por exemplo, a exposição à radiação. Para outras vai ser ver o pós-operatório do paciente durante vários dias seguidos, incluindo final de semana e tal. Para outras vai ser sobreaviso, Para cirurgia de outras urgência. exposição ao marketing, né? Outras exposição ao marketing, que é, por exemplo, em áreas que lidam com a questão de estética, etc. Você não tem como fugir disso, né? São responsabilidades de cada especialidade. A gente tem que ter essa visão. Mas, por outro lado, no grupo, acho que eu sempre trago um pouco disso também, que é questão de organização e saber que tem períodos da carreira em que você vai estar em diferentes momentos. Então, vai ter um momento que você vai estar começando, que você vai ter mais atividades como essa em sua escala e etc. E depois você vai conseguindo organizar melhor. E aí vai de cada um o que é que você espera da sua carreira em cada momento. Né? E assim, eu quero fazer um comentário direcionado para mulheres, mas não com a intenção de ser, assim, falar que é determinista, falar assim, machismo disso não. É mais por conta de uma questão de relógio biológico, né? A mulher que quer ter filhos, ela normalmente tem isso até os 40, né? E essa fase dos 30 ao 40 em algumas especialidades, ela é uma fase meio que crítica, assim, meio que chave, né? Que é justamente quando você está começando, um cirurgião, já pode falar um pouco melhor, né? É quando você tem que mostrar um pouco mais de serviço para entrar nos grupos e começar a fazer seu nome, e ao mesmo tempo é o momento em que seu filho está prestando mais atenção, né? O que é que você acha, Jota, E disso? já emendando aí que o Jota vai falar, você percebe isso como uma dor das suas colegas? Tinha muitas colegas da vascular lá, né? Ou não, elas estão Você tranquilas pode falar a com sua isso? opinião e o que você viu também, conviveu com muitas mulheres cirurgiãs, né? O início da carreira do cirurgião é bem complicado, né? Desde a residência, a maioria das subespecialidades e a maioria das residências de cirurgia geral são pesadas. Então, ali até seus 30 anos, né, é difícil você conciliar uma vida organizada fora da medicina. Você ainda vai estar na residência e no início da carreira. Depois que você é lançado no mercado, lógico, você consegue, depois de um certo tempo, ter uma organização melhor, tal, a mulher consegue ter filho. Agora é difícil você fazer isso antes dos 30, né? A maioria das cirurgiãs que eu vejo que conseguiram conciliar, o filho veio depois dos 30. Então, Só tem para gente não falar a idade, porque a idade acho que depende um pouco de quando a pessoa começou a residência, mas você acha que é quantos anos após o fim da residência? Que acho que é importante pro pessoal ouvir, né? Porque tem mulheres que perguntam Sim. às vezes, não, eu quero começar, vou me formar com 30, 6 anos depois do término do término da faculdade. da faculdade. Aí, Ou seja, são 2 anos após a 2 anos, residência. 2 anos após a residência de vascular, né, no caso. Isso. Se for uma especialidade cirúrgica que sejam 5 anos, seria 7 anos, né? No início da sua carreira, você, primeiro, precisa mostrar serviço para você conseguir se inserir nos grupos. Você vai ficar com as piores escalas, né, de passar visita final de semana, de plantão noturno, sobreaviso noturno. Às vezes você está em casa, fora do seu horário, o chefe te liga, não dá para dizer não. Você está ali na fase de mostrar serviço. Então é muito, muito complicado você conseguir conciliar. Muitos nesse trabalhos dos cirurgiões são plantões, né? Então, você tá com a criança, né? A mãe, ela precisa estar muito presente, né? Um grande problema que as mulheres têm nessa fase, e eu estou vivendo isso, né? Natália quer ter filhos, e Natália, mesmo indo para uma especialidade clínica, e ela fez essa escolha pensando na família, porque sempre foi um objetivo claro para a Natália, assim, se dedicar à família, aos filhos, ela quer ter muito tempo para isso, então por isso também influenciou ela na escolha. Mesmo assim, Natália já são 6 anos, como o Jota falou, de formado, né? Já tem um certo tempo. E eu olhando essa fase dela agora, que ela está querendo engravidar,
o que eu observo é o seguinte, que você tem que ter uma organização financeira também. Isso que eu ia falar. Porque a Parte maioria dos financeira é trabalhos do médico não é uma carteira assinada, né? Sim. Natália deu sorte e, assim, foi competência dela que ela buscou ativamente trabalhos que tivessem carteira assinada. Mas isso é uma exceção. Mas é uma exceção da exceção. Na Bahia não tem. Na Bahia não tem e a gente... Ela conseguiu esses empregos em São Paulo, né? E a gente eu vejo colegas agora que estão na mesma fase que Natália, tentando engravidar, e que engravidaram e pararam de trabalhar, entendeu? Inclusive, assim, teve uma colega minha que me falou assim, ela engravidou, é ético ela informar para os chefes que ela tá grávida, e o chefe falou, não, você vai ter que sair da escala. Você não pode dar plantão na UTI estando grávida. E ela não vai receber nada por isso, né? Ela vai ter que simplesmente sair e deixar de ganhar, porque pro hospital não é bom, ele não quer que você dê plantão e você não é contratada como pessoa física. É sua empresa que está ali dando plantão. Coincidentemente, é você, o dono da empresa, que está dando aquele plantão ali. É isso aí. Então, as pessoas têm que entender que quando você é um contrato PJ, não é você que está dando plantão, é a sua empresa que está dando plantão. E ele pode simplesmente chegar para sua empresa, que é representada por você, e falar, ó, pessoal, agora você não precisa mais Tem dar mulheres plantão. que até omite a gravidez, até ficar óbvio, né? Pra continuar no emprego e E tudo. diz que Então, não sabia. e aí é que entra assim, Fala tem que que... é gases, né? Tem que entrar a parceria do casal, né? Tem que entrar a parceria do casal. Mas essa assim... É a função do homem suprir ali, nesse momento da vida da mulher, ele tem que suprir a família. Isso faz parte da responsabilidade que a gente falou aqui. A Né? questão é que a mulher, ela paga um preço disso daí, né? Ela paga um preço profissional por isso, né? E o que é um preço que o homem não pode pagar. O homem não pode substituir a mulher na gestação, né? E falar, não, eu deixo que eu carrego o filho aqui por 4 meses e meio e divide, né? Esses 9 meses que ela vai deixar de dar Graças a plantão, Deus. esses 9 meses que ela vai deixar de dar plantão, querendo ou não, é um prejuízo profissional, digamos assim, né? Porque ela vai estar menos tempo ali no serviço, menos tempo mostrando o serviço. E por mais que falem hoje, relativizem tudo assim, de que é igual, os papéis de homem e mulher tem que ser igual, não vai ser igual, entendeu? Isso é você se enganar, é diferente. As responsabilidades são diferentes e eu acho que você não deve se enganar, você, ao contrário, tem que alinhar o pensamento e vocês têm que jogar como um time, como você fala em um outro episódio de podcast nosso, que vocês são um time. Isso. Só se um perde, os dois perdem. Isso. Então, os dois têm que jogar para ganhar. Qual é eu como homem, o que é que eu posso fazer de melhor para minha família? Eu como mulher, o que é que eu posso fazer de melhor? Porque juntos os dois saiam ganhando, né? Eu acho que o pensamento tem que ser assim. Eu queria perguntar para os 3 aí, que são cirurgiões, que isso é uma coisa que eu ouvia desde pequeno dos meus pais e eu via algumas coisas, né? Tem um neurocirurgião que é muito conhecido de todo mundo, nós aqui, Jota conhece também, que meu pai falava assim, porque o neurocirurgião, ele sempre reclamava, entre aspas, que ele estava 24 horas de sobreaviso, 24/7. Porque sempre que alguém da família precisava, ele ligava para ele e o cara ia, né? Assim, eu falo, se meu filho cair, bater a cabeça e precisar de uma avaliação do neurocirurgião, eu vou ligar para Danilo. Danilo pode estar no final de semana em Praia do Forte, com a família dele, com os filhos dele, no momento que ele optou por não trabalhar, e ele vai ter que ir. A mesma coisa eu falo de Jota. Se minha mãe tiver, Deus livre e guarde, um aneurisma de aorta e tiver com dor abdominal, eu vou ligar para Jota, venha ver minha mãe. E eu acho que não tem, é uma coisa que não tem como dizer não, né? Não sei. Não tem como dizer não. Esse neurocirurgião que você está citando, pai de uns amigos meus, eu já teve uma vez que eu era moleque ainda, sei lá, 16, 17 anos. A gente estava indo para Praia do Forte, no litoral. Quando chegou mais ou menos na saída de Salvador ainda, ele recebeu uma ligação. Ele parou e falou assim, pessoal, vamos voltar, eu vou ter que ficar aqui. Talvez eu vá hoje à noite e tal, vocês vão. Aí a gente foi com a mãe com a esposa dele. Mas é isso, era o final de semana, tava lá o filho, os amigos do filho e tal, todo mundo fazendo... Era um momento de não trabalho. Um momento de não trabalho, e o cara recebeu uma ligação no sábado de manhã e falou, talvez eu não vá, vou ter que voltar. Não é e tal. determinístico. Assim, ele podia dizer não a isso, Sim. não é responsabilidade dele. Mas esse cara em questão, ele é o maior neurocirurgião da Bahia. Sim. E ele conquistou isso justamente pelo serviço, trabalho e prontidão que ele teve durante a carreira toda. Sim. Então ele é um cara que sempre estava disponível, é um cara que esteve sempre disponível para os pacientes dele. E ele foi reconhecido por isso. Então, assim, ele trabalhou muito
mas tem o ônus e o bônus disso, né? Sim. Você tem que botar sempre isso no papel. O que é que você quer pra você, né? Na cirurgia vascular é fácil isso, porque você tem dois caminhos completamente distintos, né, para você escolher. Um é a parte venosa estética, que aí é horário comercial. Seu paciente não complica no pós-operatório. Se você operar na sexta de manhã, na sexta de tarde, você vai dar alta para o paciente. Então não vai ter paciente internado no final de semana, se não quiser. Não vai ter nenhuma urgência que o paciente te ligue e você precise ver. E do outro lado tem a cirurgia arterial, que é tudo o oposto. Tem muitas mulheres que optam por cirurgia vascular justamente porque elas conseguem organizar a carreira dessa forma, né? Cirurgias estéticas, consultório, cirurgias rápidas. Acho que é mais fácil de manejar a família com Sim. cirurgia, né? Que é o que elas A gostam. maioria das mulheres que fazem acabam indo para esse lado, mas tem também muita cirurgia vascular que opera a parte arterial bem. E, de fato, se você conversar, se você conviver, a vida é uma loucura. É tipo, tá no hospital, aí sai, vai pegar os filhos no colégio, aí volta pro consultório, aí depois do consultório volta pro hospital. E aí antes de Geralmente ir pra é casada casa, com médico também. Casada com médico, aí antes de ir pra casa e tal. Enfim, é uma loucura você conciliar, inserir ali o filho, por exemplo, E o nessa dia, ele rotina. tem 24 horas pra todo mundo, né? Você não consegue fazer. Você não tem um jeito de comprar mais algumas horas pra ir na academia, por exemplo. Você não consegue, não, eu vou. Não, sou uma pessoa que gosto de treinar, de fazer minha atividade física regularmente. Existem algumas especialidades que essa regularidade de atividade física, por exemplo, fica um pouco mais difícil. É uma coisa que eu particularmente gosto muito do jeito que minha carreira foi construída junto com a de Davi, é justamente isso, entendeu? O fato de ter dois amigos que são sócios, que têm a mesma formação, passa uma segurança muito grande, seja para quem for, entendeu? É o exemplo que você falou aí, um amigo nosso que está precisando da gente. Um pode suprir o outro com o mesmo grau de qualidade, Sim. entendeu? Então, eu acho que no futuro isso vai ajudar a gente a administrar nossas coisas, entendeu? Por exemplo, eu operei um paciente, mas no pós-operatório, no dia seguinte, imediato, eu não posso vê-lo. Porra, mas Davi pode, Davi tem a mesma formação que eu, né? Então, eu acho que isso é um pouco confortável na nossa parte. Eu sempre pensei assim, uma coisa que a gente nem conversou, assim... E é uma forma boa de entrar no outro lado, que, claro, a gente tá falando das coisas ruins, etc., mas que não entendam como uma coisa fatalista, né? Se eu for cirurgião, então eu não vou ter tempo pra família. Se eu for mulher e quiser ser cirurgião, eu não vou ter tempo. Isso. Não, isso que eu falei, tem Tem tempo. formas de organizar. Você tem que entender que, de fato, não vai ser tão simples como se você tivesse numa especialidade mais tranquila, uma especialidade clínica, sem urgência, etc. Mas é possível. Agora você tem que ter organização para isso, você tem que se preparar para isso. O seu companheiro, companheira, tem que entender e vai ter que conversar com ele como é que isso vai ser feito. Porque você, mulher, que quer fazer cirurgia, que está nos ouvindo, não faz um grupo de 3 padrões totais, 3 mulheres padrões totais, Ou que de possam 3 se homens, dividir. amigos. 3 amigos, né? 3 amigos, não, assim, de qualquer jeito, mas formar uma equipe de pessoas que tenham assim, o mesmo objetivo que você, que queiram ter uma formação ajudar, parecida sem com a dúvida. sua, entendeu? Não, e assim, Possam dividir as coisas. todo mundo acaba se ajudando. Por exemplo, lá quando eu estava lá em São Paulo, eu era o mais novo da equipe. E acho que só eu e mais duas não tínhamos filho, né, da equipe lá que a gente fazia sobreaviso em alguns hospitais. E aí tinha dias que era, por exemplo, geralmente eu pegava o final de semana. Porque durante a semana eu tava com a vida muito cheia ali no HC e tal, e no final de semana eu pegava por esse motivo, por questão própria da minha agenda, e porque a maioria dos outros tinham filho. E aí, no final de semana, era o tempo que eles se dedicavam mais ao filho do que ao trabalho. Né? Nunca existe dedicação exclusiva nem ao trabalho, nem à família. Exato. Mas durante a semana, é dedicação mais ao trabalho do que à família, e no final de semana isso se inverte. E aí a gente se ajudava, e era uma coisa que... E, às vezes durante a semana também ligava, pô, Jota, você tá tranquilo aí? Porque hoje é o dia de minha esposa trabalhar, eu ia ficar com as crianças, e isso um cara me falou, eu ia ficar com as crianças, e aí tem que ir lá no hospital e tal, eu vou ter que chamar minha mãe pra vir aqui ficar. Não, fica tranquilo aí, eu vou lá e tal. Então, isso todo mundo entende. E eu quero trazer um ponto, assim, do clínico, né? Porque, assim, a gente tá falando muito do cirurgião, mas o clínico, se ele quiser ter a vida que ele planejou por ser clínico, porque o cara escolhe o clínico, eu não quero ter essa vida desses caras aí, né? Esses caras são malucos que a gente tá ouvindo. Eu não quero isso, eu quero trabalhar de segundo. O Lucas pensava isso claramente, assim, na escolha dele, e isso é um dos motivos que fez ele fazer radiologia. Ele botou isso como prioridade.
E aí o clínico fala assim, eu quero, Natália, por exemplo, eu quero fazer clínica porque eu quero trabalhar durante a semana de uma maneira organizada, em horário comercial, quero ter o final de semana com minha família, quero ter um dia livre no meio da semana para minha família, e por isso eu fiz clínica. Mas é isso que entra aí o 7º ano para isso, né? Qual o caminho que você tem que percorrer para você conseguir fazer isso? Porque não é só você fazer uma residência de clínica, isso é a parte mais fácil, né? Exato. Isso é a parte mais fácil. Você vai ter que se adquirir todas essas habilidades que a gente conta aqui nos outros podcasts, que tem nas nossas aulas, para que você seja um cara padrão total e você enche esse consultório. E tem uma coisa assim, não ache que o clínico que dá muito plantão, ele não gostaria... A vida que é boa, entre aspas, de trabalhar em horário comercial, de você ter seu consultório particular cheio e poder atender um paciente por hora, todo mundo gostaria de ter isso daí. Eu acho que isso é unânime, assim. Você poderia... vou ter 2 dias que vou trabalhar no SUS, etc. Mas ter o seu consultório particular, trabalhar menos, prestar um serviço de maior qualidade e ser bem remunerado, todo mundo quer. Só que a maioria das pessoas não consegue. Não, né? e não só não conseguem. Até ele conseguir isso, ele trabalhou igual um cirurgião. Isso, exatamente. Não se iluda com isso. Porque ele montou um consultório, aí ele teve que pagar por esse consultório. Como é que ele paga por esse consultório? Plantão pra caralho. Sim. Como é que ele paga a secretária que tá dando prejuízo? Porque o consultório tá dando prejuízo no início. Dando plantão pra caralho. Então, assim, no início da carreira, às vezes até mais. Natália, em muitos momentos, trabalha mais que eu agora no início da carreira dela. Porque ela dá mais plantão que eu. Eu costumo dizer que tem a história natural de cada especialidade, né? Então, assim, eu vou meter meu bedelho aqui onde eu não fui chamado, mas e aí vocês vão corrigindo algumas coisas. Mas o cirurgião, ele termina a residência lá perto dos seus 30, né? E o objetivo é ele ter algumas cirurgias particulares, né? Todo cirurgião, ele gostaria de ter alguma cirurgia particular. Só que ele não consegue. O pessoal pergunta nas caixinhas, como que você conseguiu a cirurgia particular? Quantas cirurgias particulares faz por semana? Se eu fizer 3 por semana, eu consigo? Como se isso fosse uma matemática. Assim, não, eu quero fazer 3 cirurgias particulares e surgem 3 cirurgias particulares, né? E não é assim que funciona. Você vai, ao longo aí dos seus 30 a 40, digamos assim, você vai penando ali, 10 anos que você vai brigando, até depois dos 40, isso é uma média, né, pessoal? Está natural. É quando você começa a estabilizar. Você começa a ter essa regularidade de coisas particulares. Você pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo da sua competência. Mas o momento em que o cirurgião vai começar, digamos assim, a ganhar dinheiro de verdade é depois dos 40. Né? Que ele para de pagar, de investir muito na sua carreira para começar a colher os frutos disso. E algumas pessoas não querem esperar tudo isso. Enquanto na radiologia é o oposto. Né? Qual que é a história natural do radiologista? Ele sai da residência já ganhando mais ou menos o teto, porque ele vende hora, o radiologista. Ele troca a hora dele pelo trabalho. Não é por laudo? Mas você não consegue ir lá fazer 50 laudos em uma hora. Normalmente é a média, né? De 4 a 6 laudos. E aquilo estabiliza. Você não vai chegar aqui nem... Você não vai, eu vou cobrar um laudo particular. Isso é exceção da exceção da exceção. Enquanto que outras especialidades, as clínicas também. Se a pessoa quer investir no consultório particular, ela vai ter que começar primeiro a fazer a clientela dela, trabalhar em consultório dos outros, fazer o marketing social. E aí, só lá depois de 10 anos de você estar consolidado como especialista, aí começa a surgir aquela clientela sua fiel particular que te traz um retorno financeiro maior. Hoje o marketing até permite que você faça essa transição muito mais rápida, Isso. né? Por isso que é a importância do marketing que a gente fala. Antes a história natural demorava 10 anos para você ter sua clientela. Hoje em dia o marketing permite um marketing bem feito, permite que você enche o consultório em meses, às vezes, né? Em meses. Mas né? você tem que pagar o preço disso. Mas você tem que pagar o preço disso. E é difícil. E não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é possível, né? Como é que é isso do cara que... Beleza. Como é que é essa história do cara fazer o marketing? É diferente de especialidade, né? Tem um cara que ele... Como é que é para um cirurgião, neurocirurgião e um cirurgião plástico, por isso exemplo? não passa para a pessoa. Estava ouvindo um podcast esses dias do Vitor Jaci, um cirurgião oncológico falando lá, né? Ele é preceptor do IANSP, um cara que já tinha uma carreira boa, trabalhava em outros grupos para os outros por muito tempo, e ele decidiu fazer a transição. Ele pagou um curso de marketing lá do Vitor Jaci, e ele estava tentando fazer essa transição pro consultório particular dele. E aí, você vê a dificuldade do cara. Foram 2 meses de prejuízo, 2 meses de consultório vazio, sem nenhum cliente. 2 meses para pagar uma secretária, um aluguel caro, o investimento de você montar o consultório, com ele 2 meses vazio. E deixar de ganhar dinheiro. E deixar de ganhar, porque ele tem que estar ali. Para atender essa clientela, ele tem que estar livre. Então ele parou de dar plantão também. E uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando e faz total sentido, é que você acaba desestimulando um pouco em algum momento, né? Você gastando, deixando de ganhar e sem Não paciente vendo retorno nenhum. nisso.
E aí tem gente que começa, não, hoje é meu turno de consultório, mas não tem ninguém, então eu vou pra academia, eu vou pra... Cara, vai pro consultório, não é o seu turno de atender, já que você não tem paciente para atender, naquele momento ali, ou você estuda outras coisas, ou você vai melhorar o seu marketing, Investe ou no você seu vai marketing. investir esse tempo de novo no seu consultório. Eu Então, faço seu isso. tempo pra isso. Tem vezes que eu já tive assim de ter 2 pacientes, às vezes eu nem concentro eles assim. Tenho 3 pacientes para marca todos no mesmo dia, Esse não. é um insight muito bom. Eu boto um em cada dia, porque eu tenho que ir no consultório todo dia. Eu falo isso pra. Eu e Davi, a gente divide uma secretária e um espaço, né? Então, assim, eu tento ao máximo estar lá todos os turnos, entendeu? Nem que seja 1 hora, eu passe lá e fique lá. Isso foi um chefe nosso que falou pra mim uma vez, ele falou assim, ó, faz o consultório, mas você tem que tá lá dentro. Por quê? Porque você dentro do seu consultório, você vai ter que ficar maquinando na sua cabeça um jeito de ele dar certo. Então, quando eu tô lá no consultório e não tem nenhum paciente, ou eu fico fazendo um post de Instagram, no meu Instagram pessoal, de cunho profissional, ou eu fico mexendo, sei lá, em Doctoralha, ou eu fico mexendo no Google, entendeu? Mas eu fico tentando entender como fazer aquele negócio dar certo, entendeu? É o meu papel ali. Então, esse é um grande insight aqui, quem tá ouvindo a gente, isso é um grande insight, de você estar lá dentro do consultório. E não se iluda. Se você, eu quero ser cirurgião oncológico. Eu quero ser cirurgião arterial, né? Quero operar, ser especialista de aneurisma. O que eu gosto é isso, né? O que eu gosto é isso. Eu quero fazer transplante de pulmão. O estudante é assim, né? Tinha um colega meu que era assim, não quero fazer cirurgia torácica, não. Quero fazer transplante de pulmão. Mestre... Vai ter muita traque, muito dreno de tórax até chegar no transplante. Não, e outra coisa, essas especialidades, cirurgia torácica, cirurgia oncológica, neurocirurgia, você acha que é fácil entrar um consultório? Você acha que todo mundo tem um tumor na cabeça e esse tumor ele vai para você, né? Você acha que todo mundo tem um tumor de pulmão e vai para você? Isso aí é uma coisa que... tem o dinheiro para pagar o que você quer, acha que deve receber, né? Ainda tem isso. Exatamente. E o cara que tem dinheiro para pagar a cirurgia que você acha que merece receber, por que ele iria para você, né? Exato. Você no início de carreira, né? Então você tem que pensar assim, é difícil esse caminho. É difícil munir de todas as habilidades para isso dar certo, né? Não é fácil. E daí entra a importância de vários detalhes que a gente fala nos podcasts de soft e hard skills, né? Se você não combinar os dois, se não tiver bom hard skills e bom soft skills, eu acho que esse negócio você não consegue, ainda mais. Agora, assim, outras especialidades são especialidades de porta, né? Sim. Então, assim, dermato, todo mundo precisa mexer na pele alguma vez, todo mundo aqui já foi no dermato. Todo mundo tem olho, o cara saudável, que tem um olho saudável, vai no oftalmo, o cara que tem um olho doente vai no oftalmo, né? E depois de 60, praticamente todo mundo vai ter catarata, né? Exatamente. Então, assim, algumas coisas, estética, dermato, endócrino, né? Toda mulher tem uma tireoide, problema de tireoide, e todo mundo tem, depois dos 60, assim, claro, metade da população. Não, tirou. Tirou. Depois, todo mundo tem problema de diabetes, né? 50% da população aí. E aí tem um insight que eu queria trazer, que assim, a gente falou do preço a se pagar do cirurgião, né? É o tempo que você vai lá, é o sobreaviso, não sei o quê. E qual que é o preço a se pagar dessas especialidades ali, não? É o marketing, é a exposição. A pessoa fala assim, mas eu não gosto de me expor. E eu pergunto assim, doutora, você gosta de dar plantão sábado de noite? Ninguém gosta, tio. A pessoa vai porque tem um dinheiro. A motivação é o dinheiro, ela faz para ganhar dinheiro. E é a mesma coisa, você vai fazer uma coisa que você não gosta porque você é o jeito de atingir o que você quer, é um meio para isso, né? Então assim, um cardiologista, todo mundo vai no cardiologista, todo mundo. Um endócrino, um oftalmo, dermato, cirurgião plástico. O cara assim, tem que fazer isso. Eu não gosto de me expor de jeito nenhum, Danilo. Assim, o que eu recomendo é que você tente quebrar sua objeção, principalmente se você gosta dessa especialidade, quebra essas objeções. Mas se não é possível quebrar essas objeções, existem outras formas de trabalhar. Sim. Cirurgião é o que a gente fala, né? A gente tá falando muito aqui do cara que é cabeça de formiga, né? É o cara que quer evoluir na carreira dele para ele ser dono do próprio negócio. Mas você pode ser o rabo de elefante que a gente fala. Tem chefes nossos lá no HC, são chefes bons, tiveram uma formação muito boa, mas eles optaram por seguir um outro cirurgião, Sim. De trabalhar para outro cirurgião. É a carreira deles isso. Tem ônus e bônus. Tem ônus e bônus. Quais são por exemplo, eu tenho um chefe nosso que ele sofre muito com os pacientes neurocirúrgicos. O paciente neurocirúrgico, ele causa uma carga de estresse emocional muito grande, né? Com as complicações, o paciente fica grave, o paciente morre, o paciente tem sequela neurológica grave.
E ele não tolera isso, entendeu? Quando você faz, e ele tem um consultório no HC, ele é super atencioso com os pacientes lá no HC, só que os pacientes do HC, ele recebe uma mixaria por lá, já consome muito ele, entendeu? Ele passa Já no é consultório... a cota dele. Já é a cota dele. E no HC, em uma grande instituição, o paciente não é seu, o paciente é da instituição. Então essa responsabilidade, esse estresse, ele se dilui, entendeu? Sim. Assim, teve uma complicação do tumor. A complicação não foi... Quem é o responsável? Não é o Lucas. Não é Lucas. É o HC, a instituição, que é o tratamento... Lucas também, né? Também, mas o tratamento que... Meio isso lá, assim, você percebe isso claramente. Quando o paciente vai no seu consultório, você indica a cirurgia, e aí tem qualquer coisa, bicho, qualquer coisa, inclusive da anestesia. Não tem negócio de que foi o anestesista, não tem negócio que foi o hospital, não tem negócio que foi o radioterapeuta, foi você. A responsabilidade é toda sua. Tem pessoas que não toleram isso. Esse chefe nosso mesmo, ele não tolera, ele já fica doente já com os pacientes do HC, né, que muito menos. E também não quer exposição. São de uma época que não sabe mexer em marketing, não sabe como fazer um consultório dar certo e também não querem também, né? É confortável também você trabalhar para o chefe, porque você recebe um salário bom, às vezes, se o chefe tem um volume, você não precisa Correr atrás do paciente. correr atrás do paciente, né? Ter esse estresse de conversar com o paciente, de indicar, tá uma hora ali, de Fazer o negócio enfrentar a complicação. Você dorme mais tranquilo quando você vai para casa, porque a responsabilidade não é sua, é do seu chefe, entendeu? Você dorme melhor, né? As Então, responsabilidades administrativas, Quer ver, fiscais, etc. só fazendo E um você parênteses. ganha bem menos da cirurgia. Só fazer É um parênteses assim, para auxílio. a importância desse estresse, né? Me perguntaram assim na caixinha, eu esqueci de responder essa caixinha. Eu queria responder, não respondi. Perguntaram assim: medicina intensiva, Danilo, Eu vi. é a especialidade mais estressante? Perguntaram alguma coisa desse tipo. Eu acho que não. Não, de jeito Não, nenhum. de jeito nenhum. É Você porque não leva o problema pra casa. Exatamente. Medicina intensiva é igual anestésio. Você tá estressado ali na hora. Você pode ficar estressado bem na hora ali. Mas o problema não é pra casa. Você não vai pra casa. Óbvio que você pega uma vai UTI pensando, Covid, né? Você pega uma UTI Covid, 3 pacientes graves. Mas assim, quando você passou o plantão, grande parte da responsabilidade, e você deu o melhor passou a seu, você falou assim, ó, responsabilidade. eu dei o meu melhor naquele tempo que eu tava ali. O plantão foi estressante, eu trabalhei. Mas eu dei meu melhor ali. a passagem Agora de- depende do meu colega, A né? passagem de plantão é a passagem da responsabilidade. Então, depois que você passou ali, acabou, foi pra casa, o peso saiu das Não, costas. não tô dizendo que não é estressante, né? Sim. Um tempo de Covid aí, você fala, 3 pacientes morrem no seu plantão, você conversar com 3 famílias que o paciente morreu, óbvio que é estressante, você fica no outro dia fudido também. Eu tive a experiência de dar um plantão de UTI recentemente e fiquei fudido no dia seguinte. Mas não é mais estressante. Quando você é responsável pelo paciente, o paciente tá grave lá na UTI, a família tá pensando em você e você pensando na família, eu acho que isso é muito mais estressante. Se você tá na UTI, você é o plantonista da UTI, né, e tá lá com um paciente, um pós-operatório que tá grave. Você vai se estressar por isso, porque, porra, um paciente jovem e tal, tá grave, foi uma cirurgia que acabou complicando, assim, você tá ali em cima, uma carga. Agora, quem operou tá 10 vezes mais estressado em casa. Isso com era o uma coisa que eu não paciente tinha lá. noção e que, quando eu tava na faculdade, fui aprender depois, né? Que o paciente da UTI, ele não é do plantonista, ele não é do diarista e nem do coordenador da UTI. Ele é do médico assistente, né? Né? Quem define a última voz do que vai ser feito, lógico que você vai ouvir Tudo é o que uma o cara conversa, fala, né? mas a decisão do que vai ser feito é do médico assistente, que é o cara que internou o doente, né? A gente Que tem é o Essa é uma responsável. grande discussão na área de terapia intensiva, mas o modelo mais comum é esse. É, né? não, e é um- a palavra até- final é do médico assistente. É do até um paciente, estresse né? que a gente tem na Quando você vê residência, né? Porque na residência, o paciente é da neurocirurgia. Vou dar um exemplo. Ou é da vascular. Eu e o Jota temos paciente na UTI pra caramba. Então, vamos dizer, o paciente é da vascular, tá na UTI. Só que na UTI do SUS, Jota não tem voz, porque tem um chefe da UTI lá e ele lá é o paciente do... Só que porque o quando paciente muda é a da realidade, instituição, quando o né? Jota passou dali e ele vai pro mundo real, Eu encontro o o mesmo paciente é cara. dele, encontra o mesmo cara, só que agora o cara tem que ouvir Jota, porque o Exato. paciente é de Jota, né? Sim. Então isso é um embate aí que acontece, né? Acho que a gente foi muito assim, querendo ou não, a gente falou muita coisa de coisas boas e ruins, não é no intensivismo mesmo. O que é o ruim? Você tá de plantão, você trabalha de plantão, mas em compensação, o pacote é esse, é o plantão. Mas em compensação vem um pacote que, ó,
você não tá levando o hospital para casa, né? Então é isso que eu acho que essa é a grande coisa que a pessoa tem que ver do preço. Quero passar meus planos. E nem sempre, na verdade, também tem esse modelo do plantonista, mas vai ter o cara que vai ser o diarista da UTI, Sim. que ele passa de horário comercial, dia de semana, Sim. o cara é o chefe ali. E geralmente o cara que emergência faz... também tem esse modelo de um cara que é diarista lá em emergência e tal, então... E os caras que fazem, por exemplo, intensiva, né? Tendem a querer trabalhar como horizontal, né? Porque é aquele cara que é o cabeça, né? Que dá as condutas e consegue fazer até horários comerciais mesmo, né? Uma coisa interessante que a gente sempre puxa um pouco para cirurgia, mas eu gosto de puxar para clínica para as pessoas se identificarem, então, que o clínico também, por exemplo, Natália também leva essa carga de responsabilidade, né? Quando o paciente está internado. Óbvio que quando você opera, você intervém, isso eu acho que torna você ainda mais responsável, assim, tipo, como se você fosse o culpado de alguma coisa, né? Você mexeu na história natural. Na história natural, exatamente. O clínico não. O clínico, ele vai tentar intervir na história natural de uma doença. Até pode ter o efeito adverso da medicação, mas Exato. você não atribui o efeito adverso da medicação ao clínico. É a culpa da medicação. É diferente do cirurgião, que a culpa é do... E Natália agora, ela ajuda um chefe a passar, assim, visita de pacientes, principalmente agora em época de Covid, que ele deve estar muito atribulado, mas é um catedrático, um geriatra catedrático do Einstein. E aí Natália vai no São Luís, vai no Einstein, vai em outros hospitais tops lá, Vila Nova de Itália e tal, para passar visita nesses pacientes, né? E esse chefe dela, ele ganha muito bem por isso. Imagine que deve ganhar, sei lá, R$1.300 por visita, assim, uma coisa... aí vai no Einstein, vê 4 doentes, mata 5 pau, assim, ganha muito bem. Ou mais que isso, eu acho que é mais que isso. E aí ele... Só que ele é uma clientela super VIP, que se tá pagando caro por ele, espera muito dele, espera prontidão o tempo todo. Tá comprando o tempo dele. Então compra o tempo dele, mas liga meia-noite porque a pessoa tossiu, entendeu? Ó, ligou aqui porque tossiu, entendeu? E ele tem que atender, ele tem que estar naquela prontidão. O paciente fica grave, ele tem que estar pronto aí para o hospital a qualquer momento, se a família tiver dúvida. Então, não pense assim, se você quer uma carreira de clínico top que passa visita no Einstein. Tem um ônus também. Isso. Não ache que é só jaleco do Einstein. É o que a gente já falou em outros podcasts, né? De, eu quero ganhar tanto, porque aí eu não vou trabalhar. Não existe. Quanto mais você vai ganhando, é porque mais qualificado você está, mais vão exigir de você, porque sabe que se estão pagando aquele preço, querem um serviço diferenciado. Eu não conheço esse médico, eu conheço muito médico muito bem remunerado, assim, às vezes até absurdamente bem remunerado, né? Que você pensa assim, pô, esse salário não é compatível com o médico. Mas é exatamente o que o Jota falou. Nunca vi um que trabalhe pouco. Que ganhe muito e trabalhe pouco. Isso aí não existe, né? É um unicórnio. Até porque inclusive, você não consegue fazer isso, né? Se você ganha muito, é porque você presta um serviço de alto padrão. E esse serviço de alto padrão não permite você escolher... Eu já vi o contrário, assim. No cara ganhar muito, fala, pô, o cara fulano tá milionário. Agora, velho, dava pra ganhar um pouquinho menos e trabalhar um pouquinho menos. Exatamente. Eu falava isso com o Davi. Tinha um chefe nosso que ganhava um absurdo. Eu falava, Davi, a gente quer ser catedrático e tal, mas uma coisa que a gente não quer é ter a vida dele, entendeu? Exato. A gente não quer ter a vida dele. Ganhar um pouquinho menos e... Olhe, acho um grande lance, assim, olhe para quem você admira, né? Veja, não só técnica, veja a vida dele. Procure enxergar como é a vida pessoal dele, né? Como é o dia a dia. Veja como ele atende o telefone, como ele responde a mulher. Não ficar vigiando, mas preste atenção, né? Em como que ele fala com o filho dele, se você tem a oportunidade de... Se ele tem lazer, se ele viaja. Como é o corpo dele físico, né? Se ele é um cara que ele é um obeso hipertenso, que não tem disposição para fazer as coisas. Veja tudo isso, porque tem um padrão, né, tio? Assim, a gente fala que tem um padrão. Lógico que você pode sair da média, você pode ser a exceção daquilo, não é determinístico. Mas se a maioria das pessoas que estão na especialidade tem essa vida, a maior probabilidade é que você tenha essa vida dessas pessoas também. Você pode ser uma exceção. Mas se a maioria das pessoas são assim, é porque tem um motivo para isso ser assim, né? Não tá tudo ao seu controle. Eu acho que é isso aí. É isso aí, né? E pra... Acho que não tem nem mais o que finalizar. Vou finalizar. Alguém tem mais alguma observação? Não, tá com Eu acho que tá... Então, beleza, galera. Se você gostou desse podcast, compartilha com seu amigo. Se não gostou, compartilha com seu inimigo. Curte aqui, se inscreve no canal do YouTube. Se você ouviu a gente no Spotify, agora vai lá no YouTube para ver a cara feia de Davi. Um abraço.